atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas águas em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Araba, aonde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animal e de peixe, porque essa água flui para lá e se saneia a água salgada, do modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao lado do litoral, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e o seu fruto não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Amém? Queridos, essa passagem ela é muito linda, porque foi uma visão que o Senhor deu a Ezequiel, né? E uma visão onde ele viu ali o milagre de Deus. E aonde o Senhor ele nos ensina que tipo de crente eu quero ser. Em que nível eu quero andar com Cristo. O que o Senhor tem para mim. E às vezes a gente quer o que nós queremos. Às vezes nós fazemos medidas, mas o Senhor faz outra medida. E que nessa manhã nós possamos receber a medida de Deus. Aqui nós temos vários, quando ele estava, é a mesma coisa, se a gente estivesse ali fora, e aí um profeta olhasse para dentro do templo, que a igreja começasse a ver água saindo do templo. Foi o que aconteceu com Ezequiel. E aí ele foi para dentro do templo para ver o que estava acontecendo. E ali o anjo foi mostrando para ele os níveis de água que existia. E eu quero te dizer, no versículo 3, nós vamos ver 3 tipos de nado, né? 3 tipos de água, 3 tipos de níveis em que podemos viver. E o primeiro está no versículo 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Águas nos tornozelos. É a mesma coisa de você entrar numa piscina infantil, certo? Você molha ali, tá aquele calorão, você fala, ai que frescor. Só que ali você não nada. Ou se você vai pra praia, tem medo, primeira coisa que a gente faz, aí eu vou ficar aqui sentir se a água tá gelada ou se dá pra eu entrar. E aí a água fica batendo ali no seu pé. Essa medida, a gente pode dizer que é quando o crente aceita Jesus. Quando eu e você aceitamos a Jesus, nós sentimos um frescor. Há um alívio, né? Há um refrigério para a alma. Ali nós conhecemos a Jesus. E muitas pessoas ali ficam com as águas só sentindo frescor. Quando eu preciso, eu vou lá e aí eu busco ao Senhor. Se está tudo bem, amém. Eu recebi o Senhor no meu coração. E dali ele não sai. É aquele crente que aceita o Senhor Jesus, recebe a salvação. Mas quando dá, ele vem na igreja. Quando não dá, ele não vem. Na sua casa, quando ele passa por uma tribulação, ele ouve um louvor. Ou está meio dividido, ele não sabe aquilo que ele quer caminhar, se ele quer trilhar os caminhos do Senhor, ou se ele quer ainda ficar ali, viver aquilo que o mundo oferece. Ele não consegue ainda viver o sobrenatural de Deus.
Quando ele via aquela medida, e aí eu te pergunto, será que nós paramos no meio da salvação? Será que eu estou só sentindo um frescor? Mas não é isso que o Senhor quer de mim, quer de você. O Senhor quer nos levar às águas profundas. Outra medida, no versículo 4, ele diz assim: ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelhos. A água já está aqui. Aí aquele que tem medo da água, aí eu vou mais um pouquinho, né? Porque aí começa a ver na praia aquele monte de criança. Aí fala, eu vou ficar aqui. Eu vou um pouquinho mais para frente. E aí ele vai andando um pouquinho mais para frente, aí fica, ai não, aqui tá bom. E aí fica ali, só observando aquele mar maravilhoso, aquela água tranquila, e as águas batendo, e fala ainda, a gente ainda fala assim, ai como Deus é lindo. E aí fica ali parado. Esse crente, ele já tem um caminhar com Deus. Ele já consegue ver nos cultos de domingo, ele consegue ir para a célula, mas ele não consegue correr. O Senhor não quer que nós fiquemos parados. O Senhor quer que nós corramos na presença dEle, que busquemos mais. É aquele pessoa que ela consegue viver, né? Já não está tão presa às coisas deste mundo. Ela entende que ela vai consagrar os seus dias ao Senhor, e aí ela vem, ela está presente, ela ora na igreja, ela lê a Bíblia na igreja, mas na casa dela ela não tem aquela intimidade com Cristo. Ela não consegue ter. Ela contempla tudo aquilo que Deus tem para fazer, mas ela não consegue ir mais além. Ela fica parada, só observando as maravilhas. Mas o Senhor não quer que nós fiquemos só parados observando. Deus quer que nós vivemos o sobrenatural de Deus. E às vezes a gente fica ali, só, não, tá bom, aqui é aqui que eu quero ficar. E é um nível de conforto, né? É um nível que você... Quantas vezes a gente fala, vamos colocar fulano para abrir. Não, Deus me livre, misericórdia, não posso. E aí você foge pela culatra. Gente, uma coisa, perfeito, quem é perfeito? Deus, ele está lá na glória, ele é perfeito. É ele que eu quero seguir, é ele que eu quero caminhar. Pecados todos nós temos, erros todos nós temos. E se a gente procurar perfeição para servir o Senhor, está tudo errado. Se você procurar perfeição para ser usado nas mãos de Deus, está tudo errado. O Senhor, Ele sonda e conhece o nosso coração. Se Ele vê o desejo e a vontade de mudança, dê glórias. É isso que o Senhor quer. Um coração que reconhece que é errado, que é pecador e que procura mudanças. Nem sempre a gente vai acertar, né? Tem hora que nós vamos errar. Então não procure, queridos, perfeição para ser usado. O Senhor usou uma mula. E o Senhor, Ele quer usar a mim. E Ele quer usar a você. Olhe para o seu irmão e fale, o Senhor quer te usar? Lança fora todo medo. Em nome de Jesus. Então, queridos, agarre as oportunidades. Não diga não. Porque assim, você não está dizendo não para o líder que te pediu. Você está dizendo não para o Senhor. Às vezes Deus quer te usar tremendamente. Deus quer te tirar do conforto. E às vezes a gente não quer. O medo nos paralisa. Quando as águas estão aqui nos joelhos, são aquelas pessoas também que têm medo. Ai não, eu não vou dar um passo à frente, porque eu não consigo, eu não posso. Ai não, eu tenho medo, e se eu morrer ali, se eu me afogar? E aí você fica parado. Não é isso que o Senhor quer de mim, quer de você. Amém? Ainda no versículo 4, o anjo leva Ezequiel um pouquinho mais para frente. Diz assim, no B: mediu mais 500 e levou-me pelas águas que batia na cintura. As águas que batia na cintura, aí já é uma vitória. Essa pessoa, ela já consegue
Não, tá bom, vai. Eu vou lá abrir o culto. Ai, não, tá bom, eu vou lá levar a palavra na oferta. Não, eu vou lá, eu vou adorar o Senhor no louvor, na dança. Não, tudo bem. Eu vou ser líder. É aquela pessoa que ela já se permite a viver algo de Deus. Isso é muito bom. Só que nessa hora que você está aqui, gente, eu não sei, acho que todos já foram para a praia. E quando o mar está aqui, é a pior parte. Porque é a hora que vem aquele monte de onda e você fica cansado. Eu lembrei muito do meu pai, ele é muito engraçado. Ele fica com a água aqui, aí vem a onda, plá, quando vê ele tá lá, caindo lá na frente. E a onda não para, e a onda não para, é uma onda atrás da outra. E você tá no serviço, você tá no trabalho, mas ali existe um nível de cansaço. Por quê? Porque por mais que eu estou vivendo o que Deus quer, eu quero ter o controle. A água na cintura, você ainda consegue ter o controle. Opa, se vir uma onda forte, eu passo por baixo. Ou se vir mais ou menos, eu dou um pulo e aí não pega a minha cabeça. E é nesse momento que existe o cansaço do crente. Porque ele quer ficar no controle ainda das coisas. Infelizmente, nós somos muito falhos. E eu acho que quase todos nós tem uma área da nossa vida que a gente quer ter o controle. Estou mentindo? A gente até fala. Está nas mãos de Deus. Deus está no controle. Só que você está correndo lá desesperado. Senhor, eu preciso pagar essa conta. O que eu preciso fazer? Você não consegue nem esperar Deus trazer a provisão. Ai, Senhor, a situação está muito difícil lá no serviço. Você não consegue nem esperar Deus fazer alguma coisa. Se você quer fazer, você quer mostrar. Deus tem ensinado muito isso no meu serviço. Porque às vezes, lá é meio complicado, né? Serviço é assim, você precisa fazer para mostrar serviço, não é? E tem hora que Deus não quer que você faça nada. E aí eu falo, mas Senhor, se eu não fizer, vai parecer que eu não estou fazendo. Mas na verdade estou me matando de trabalhar. Mas o outro não está vendo, Senhor. E aí o Senhor, tá, mas é para você continuar fazendo nas suas mãos, nos seus braços, nas suas forças, aquilo que você consegue. E calma, filha, eu vou fazer o restante. E aí às vezes a gente quer fazer 1001 coisas. E não, tá no controle de Deus. Não tá no controle de Deus. Tá no seu controle. Tem gente lá na minha família que precisa ir para Jesus, a situação está difícil dentro da minha casa. Está no controle de Deus, está no controle de Deus. Mas quando vê, você está falando demais. Né? Boquinha santa, que a gente às vezes não consegue segurar. Calma, deixa Deus fazer, deixa Deus ministrar. Aí o outro, de vez de ter um encontro com Deus, ele já fica irritado logo de tanto que você está falando. Se Deus falar, ore. Só que é isso, a gente quer estar no controle de tudo. E isso nos cansa. E aí você tem medo de se afogar. Você tem medo de o que será. Aí eu não vou dar um passo mais à frente, porque eu não sei o que vai ser. Se eu faço muito isso. Se eu entrar de cabeça nisso, eu posso me decepcionar. Então, eu fico com o pé lá e o pé cá. Qualquer coisa deu errado, eu caio fora. E não é isso que Deus quer de mim, de você. Porque isso quer dizer que quem está conduzindo a minha vida e a sua vida não é Deus, é nós mesmos. Eu acho que é a parte mais difícil quando as águas elas estão na cintura. Porque você até vive o que Deus quer, mas não por inteiro, não por completo. E aí ele ficou olhando, ele estava só vendo as medidas. E Deus, ele quer que eu e você vivamos o milagre do Senhor. Só que para a gente viver o milagre, a gente vai ter que sair da cintura. Nós vamos ter que decidir ser mergulhado. No versículo 5, mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguiu atravessar, porque a água havia aumentado
e era tão profundo que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele já estava com a água, ele estava todo submerso. E ali ele já não tinha mais controle do chão. Imagina o desespero, né? Já pensou, a água vem, eu não sei se alguém já pegou uma onda que não deu pé. O meu coração sai na boca, eu falo, meu Deus do céu, que abusada, vamos mais pra frente. Porque senão daqui eu posso morrer. E é isso mesmo que o Senhor quer, que você se sinta nesse estágio que você não tem mais controle. Porque quando você deixar a água do Senhor te submergir e viver no profundo de Deus, você está dizendo, Senhor, de fato, eu não tenho controle. Quem governa a minha vida é o Senhor. E a gente quer viver andando. Existem vários níveis na caminhada. Gente, isso é na vida física e na vida espiritual. Existe as Forças Armadas, o Exército, existe a Marinha, existe o Aéreo. Por quê? Existem várias formas de você chegar a algum outro lugar, concorda? Ou é andando, ou é de carro, ou é de navio, ou é de avião. E na nossa vida é da mesma maneira. Hoje o Senhor não está querendo que você vá para o caminho andando. O Senhor quer que você vá nadando. Nadando no rio do Senhor. Porque esse rio, ele é transformador, ele é milagroso e ele é renovador para as nossas vidas. Só que a gente escolhe qual é o caminho que a gente quer ir. A gente escolhe qual é a água. E às vezes também existe um outro lado. A gente faz a nossa medida. Não, Senhor, até aqui eu consigo. Até aqui tá bom. Só que o Senhor fala, não é até aí. É mais, pode andar mais. É mais que eu tenho para você. Ou às vezes a gente acha que tem mais e Deus tem menos. Ou às vezes acha que a gente tem menos e Deus tem muito mais. Qual é a medida que Deus tem para você? Qual é a medida que você está se medindo? A gente se mede muito. E você já perguntou para o Senhor? Senhor, qual é a medida que o Senhor tem para mim? É isso que Deus quer. Deus quer que nós tornemos uma prática de entregar. Quando a gente lê isso, a gente lembra do versículo que Paulo dizia: não sou eu mais quem vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. Quem tem vivido? Deus, ele quer nos levar a mergulhar. Porque quando você vive o rio de Deus, quando você mergulha no rio de Deus, você flui o rio de Deus. No seu interior fluirão rios de águas vivas. E sabe quem é a fonte, querido? É Jesus. Aonde você tem procurado a fonte? Aonde está a sua fonte? Não vai jorrar a fonte de quem está ministrando, não vai jorrar a fonte dos pastores, dos bispos. A fonte vem de Jesus. E quando nós esperamos de homens, você se decepciona. Se você espera do seu marido, você se decepciona. Se você espera do seu filho, você se decepciona. Mas se você espera de Jesus Cristo, se você olha para Ele como a fonte da sua vida, você não se decepciona. No emprego é da mesma maneira, em todas as áreas da nossa vida. Porque quem faz alguma coisa por mim, por você, é Jesus. Jesus foi entregue na cruz, Ele morreu, Ele sofreu a maior dor deste mundo. E às vezes a gente fica esperando do outro. Não espere. Espere de Cristo, mergulhe na presença de Deus, busque mais, sabe? É muito bom quando a gente é preenchido pelo Espírito Santo. Você consegue ter uma vida diferente. Os seus olhos para a dificuldade é diferente. Uma pessoa que vive na cintura, ela não consegue sonhar. Ela só consegue sonhar aquilo que ela está vendo. Aqui a gente vai ver a partir do versículo 6, quando o anjo chama Ezequiel e fala assim: Ezequiel, olha lá, as águas fluem do trono, né? As águas fluíam do trono,
E aí ele fez ver, quando as águas já não estavam mais no controle dele, ele fez ele ver o lado leste. As águas estavam chegando ao lado leste. E o que tem no lado leste? O lado leste, ele tem o lado leste está o deserto de Jerusalém, né, pela geografia lá de Israel. E no lado leste está o Mar Morto. O deserto de Jerusalém, nada flui, né? Deserto, não tem água, não tem planta, não tem vida nenhuma. E o Mar Morto, nada fica vivo no Mar Morto, porque ele é muito salgado, ele tem muito sal. Então são dois lugares impossíveis de ter vegetação, impossíveis de ter vida. E quando o anjo mostra para ele, ele fala assim no 6: Filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. E quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até o Arabe, aonde entra o mar, que é o Mar Morto. A água deságua no mar e a água ali é sanada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneada a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Então Deus, o anjo aqui faz Ezequiel ver o milagre de Deus, porque um lado é deserto e o outro lado é o Mar Morto, o mar salgadíssimo que nada vive, não tem peixe, não tem nada. E aí ele começa a ver e ele fala: olha, do trono, essa água que sai do trono, ela começa a fazer milagres, ela começa a dar vida onde não tem vida, ela começa a dar alimentos aonde é seco. E é isso na minha vida, na sua vida. A água que desce do trono de Deus, ela entra dentro de nós e ela começa a trazer vida naquilo que está morto. O Senhor, ele começa a trazer sonhos. Quando você não sonha mais, é porque você está no controle. Você está querendo viver aquilo que você quer. E você já abriu o coração para me dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ou, Senhor, isso morreu, não existe mais. Só que quando você olha e deixa Deus, você mergulha na presença de Deus, você busca Deus, Deus, ele começa a abrir a sua visão. Aquilo que está tampado é aberto. Não tem coisas que a gente fala: mas meu Deus, eu vejo uma coisa na vida da Joyce, ela não consegue ver. Eu vejo o que Deus vai fazer na vida dela, mas ela não consegue ver. Mas por quê? Porque ela está com as águas que estão nos seus futuras. Ela não está mergulhada no rio de Deus. E aí, quando nós mergulhamos, o Senhor, ele vai fazer isso. Ele vai trazer cura, ele vai trazer transformação, ele vai trazer renovo, e nós vamos viver da glória de Deus. A glória de Deus não é aquela presença que você não consegue nem ficar de pé, que você assim olha as coisas e fala: ah, Senhor, está nas suas mãos. Aí você vai ver paz no meio da dificuldade. Nós precisamos mergulhar, precisamos ser fontes na vida de Deus. Quando as pessoas te procurar, eu vou procurar a Lúcia para conversar, dela tem que fluir rios de águas vivas, não ela mesma. Olha, eu acho, não é que você deve fazer isso, não, é numa simples palavra, e aí a pessoa, ela vai ser alimentada do rio de Deus. Não é ruim quando você está com uma pessoa que só sai groselha? O que tem no nosso coração? Não é? Sai da nossa boca aquilo que está no nosso coração. O meu coração está cheio de Deus? A minha vida está cheia de Deus? Né? Ah, Mariana, eu tenho muito tempo de crente. Eu já mergulhei no rio de Deus. Só que as fontes do Senhor, elas são inesgotáveis. A cada dia Deus vai trazer algo novo. É novo, é mais, não existe: ai, Senhor, tá bom, cheguei aqui nesse patamar. Não é isso. Viver com Cristo é você mergulhar mais e você querer mais de Deus. É você abrir mão das suas vontades.
palavra de Deus diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água vivas. O que isso pode mudar na minha vida? Tudo. Pode mudar tudo. Porque aonde esse rio passar, ele vai florescer. O que está seco? Gente, eu achei, assim, é muito milagre de Deus, porque aqui no versículo 12, ele fala assim, que as folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. O natural da natureza é a folha cair, secar, morrer e nascer outro. O Senhor não vai te fazer cair. O Senhor não vai te fazer secar. Vai passar tempos e tempos, dificuldades e dificuldades, anos e anos, e você vai estar como? Florescendo. Porque você decidiu viver no rio de Deus. Você decidiu ser o rio de Deus e não ter mais o controle. Às vezes a gente quer ir de barco. O homem é muito falho. Ah, Senhor, tá bom aqui, deixa eu entrar nesse bote aqui, porque eu tô com medo. E aí a gente não vive o que Deus tem para as nossas vidas. E além disso, os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Eu e você seremos remédio para as outras pessoas. Aquilo que vem do trono de Deus vai curar primeiro o que está dentro do nosso coração. E quando você é curado, você transborda a cura. Quando você é transformado, você transborda a transformação. Só que da onde a gente está procurando o rio? Eu tenho esperado o rio das pessoas? Eu tenho buscado em pessoas? Ou eu tenho buscado em Deus? Aonde está? O que eu tenho feito da minha vida? Eu tenho buscado viver o que o Senhor quer, mais ou menos. Meio o que eu quero e meio o que o Senhor quer. Gente, servir ao Senhor não é fácil. Não é fácil. Por quê? Servir ao Senhor nada mais é você ter clareza, né? A palavra diz que você sai da escuridão e vem para a luz. Quando você vem para a luz, seus olhos são abertos. E aí você consegue ver aquilo que há de errado em você. Aquilo que há de errado, as forças contrárias que vêm no mundo. E aí a gente tem que lutar para ter uma vida igual a Cristo. O meu ídolo tem que ser Cristo. O meu seguidor tem que ser Cristo. Porque Ele é perfeito. E aí a gente luta com o mundo, com nós mesmos, para viver o melhor, né? E a gente vê que quantas pessoas falam assim: ah, eu estou com problema, eu vou encher a cara. Eu preciso encher a cara. O que eu mais ouço é isso. Ah, eu estou com problema, eu preciso encher a cara mesmo, para poder passar. Vai passar. Aí eu falo, é minha amiga, vai passar? Ah, não vai passar, mas aquele momento eu consigo curtir. E aí, vai passar naquele momento. Amanhã ela vai acordar e vai estar tudo lá. E com Deus é totalmente diferente. Você vai dormir e você vai levantar e você vai ver o milagre do Senhor acontecendo. A transformação do Senhor acontecendo. Por isso que quando nós entramos no Evangelho, quando nós decidimos viver com Cristo, a nossa vida tem que ser diferente. E nós temos que mergulhar mesmo. Eu tenho que me entregar de completo ao Senhor Jesus. Eu não sou eu, mas quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque ao Senhor e você vai ver a prosperidade. Pastor João falou aqui, entrega. Entrega ao Senhor, e às vezes a gente não quer entregar, a gente quer segurar. Entrega. Senhor, o meu emprego é teu. Se não for isso, muda. Só que a gente tem medo. Aí a gente fala, não, Senhor, eu preciso do meu emprego. Deixa ele aqui comigo. Tem misericórdia. Antes eu sonhava muitas coisas dentro do meu emprego. Há alguns anos. E aí os anos foram se passando e Deus começou a me mostrar assim, né? Ó, é isso que você quer para a sua vida?
Eu fui ver isso esse ano, que até o ano passado eu queria. Aí quando entrou esse ano, aí eu comecei a ver, e aí Deus começou a falar, olha, tá meio divergente o que você quer. Você quer trabalhar pouco, ganhar muito, mas o que você quer, você não vai trabalhar pouco não. E ó, Deus é tão assim que Ele usa até os ímpios para falar, gente, por isso deixa ser usado. E aí uma vez, o chefe ele tá falando assim para mim, ó, Mari, tem certeza que é isso? Olha isso. Aí eu, realmente, não é isso que eu quero, Senhor. E aí, sabe o que eu fiz? Senhor, quer saber? Eu entrego a minha profissão a Ti. Coloca no meu coração o que o Senhor quer para mim. Se for isso, o Senhor vai me dar força, vigor, ânimo. E eu vou voltar a sonhar com isso. Se não for, tira. Traz o que o Senhor tem para mim. E andei alguns meses aí bem desanimada, bem sem saber para onde eu ia. Se eu ia para a direita, se eu ia para a esquerda. O que eu fazia? E aí, Deus ele começou a abrir os meus olhos. Porque eu decidi mergulhar fundo. Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas o que eu sei é que eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Então eu vou te buscar. E eu comecei a buscar o Senhor. E aí ele começou a fazer igual a Ezequiel. Olha lá, filha. Tá vendo naquilo que é impossível? Vai haver vida. E eu comecei a sonhar coisas totalmente diferentes daquilo que eu queria. Entende como que é? Eu queria uma coisa, Deus deixou o tempo dele. Aí eu fiquei até meditando, eu falei, nossa, Deus tem falado os domingos. Quem tem vindo? Primeiro Deus falou sobre o Kairos, o tempo de Deus. Não o meu tempo, mas o tempo de Deus. E aí domingo passado Deus falou sobre o silêncio. Eu saber, conseguir me aquietar minha alma e dar ouvidos àquilo que Deus tem para mim. E hoje o Senhor está te trazendo que Ele quer que você mergulhe e viva o que Deus tem para você. Isso é libertador. O ano está acabando e o Senhor está querendo dar uma direção para a sua vida. Para quando chegar 2023, a minha vida e a sua vida não ser mais a mesma. O meu sonho, os teus sonhos não ser mais o mesmo. Não é que vai chegar em 2023, já vai acontecer. Mas o seu coração, ele já vai haver esperança de uma vida diferente em Cristo. Porque é isso. E aí quando Deus muda uma área da sua vida, Ele vai mudar todas as áreas da sua vida. E Ele vai te fazer sonhar. O Senhor, Ele vai fazer por completo. O Senhor vai fazer eu e você viver o melhor nessa terra. E o que eu preciso para fazer, para mim mergulhar profundo, para mim ter essa vida? Ore. Busque ao Senhor em oração. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus. Será que eu e você temos orado? Gente, orar, existem várias formas de orar. Vai ter momento que você vai ter que guerrear mesmo, levantar sua voz na sua casa, repreender o devorador, repreender o espírito da enfermidade. E tem hora que você está indo para o serviço e você está falando com Deus, você está orando. Se você está caminhando na rua e você está falando com Deus, você está orando. Só que quantas vezes a gente passa o dia e não fala com Deus? Só fala de manhã, Senhor, abençoe esse dia que eu vou viver em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoe essa comida que eu vou comer em nome de Jesus, amém. Meus filhos que oram assim. Fala, eita, agradece direito. Ai, mãe. E na hora de dormir começa a orar. Quando ele está dormindo. Desliga tudo lá, chama a família, vamos orar agora em nome de Jesus. Ora, busque ao Senhor, coloque. Gente, a oração nada mais é o seu tete a tete com Deus. Se eu não falar com o Papai do céu aquilo que está no meu coração, como que Ele vai fazer as coisas? A gente fala para o amigo, a gente fala para o irmão, para o esposo, para o marido, para o pai, mas e aí com Deus? Você já falou, Senhor, olha isso aqui, tá assim, Senhor. Oração é isso. Busque sem cessar. Quando você bater na porta, Ele vai abrir. Quando você buscar, o Senhor vai responder. Ele não vai te deixar padecer.
Outra coisa, guarde o seu coração. Aonde saem nossas ações e reações? Se atente ao seu alimentar. Viver a verdade, valorizar amizades que edificam. O que tem entrado no seu coração? Com quem você tem andado? Tem te edificado? Será? Tem hora, igual a bispa falou, ela falou isso semana passada, que Deus falou comigo. Tem hora que Deus já falou para você, basta, não é para você andar com essas amizades. Ah, Senhor, mas são meus amigos. Eu falo assim, são meus amigos, eu vou ficar sozinha. Vai ficar sozinha. Você não vai ficar sozinha, você vai ficar com Jesus Cristo. E Ele vai preparar as pessoas certas para caminhar com você. Ah, mas vamos lá, mano. Ah, olha, vou te falar, não acredito. Você virou crente quadrado? Virei crente quadrado. Tem hora que a gente vai ter que dizer não. O que tem alimentado o seu coração? 1 Coríntios 15, 33 diz: as más companhias corrompem os bons costumes. A gente tem que saber dizer não. A gente tem que saber o que tem entrado no meu coração. Senhor, é lixo? Se desvincule do lixo que mantém você na superfície. Deixa o Senhor te levar nas águas profundas. As águas que vão trazer um milagre. As águas que vão transformar a sua casa, o seu ministério, o seu trabalho, a sua vida pessoal e vai te levar a viver fontes inesgotáveis. É isso que Deus tem para mim, para você. Conte com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma sensação, eu estou sentindo. Ele é uma pessoa que vive dentro de você. O Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que vai falar na sua voz: Fernanda, não é esse o caminho. É o Espírito Santo. Só que o que a gente faz? A gente apaga ele. Essa voz aqui é coisa da minha cara. Vamos lá, gente. E aí você vai lá viver o que você quer. Vamos lá. Ai, Senhor, eu vou fazer isso aqui. Aí quebra a cara, dá tudo errado. Ai, Senhor. Ei, deixa, ouça o Espírito Santo. Pede para Ele: Espírito Santo, eu não consigo. Me ajuda. Ele vai te ajudar. Não ande sozinho. E eu roguei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Ele é o Consolador. Reconheça a sua necessidade diante dele. Eu quero o Senhor. Gente, olha, é igual Deus. Ele é igual aos pais. Quando um filho chega para você e pede algo, né, principalmente se ele está arrependido, gente, o nosso coração fica assim, você quer dar o mundo para o seu filho. Imagine o Senhor, Ele não está procurando perfeição, Ele está procurando coração entregue a Ele. Entende? É isso só que Deus quer, que você reconheça: Senhor, eu não consigo, eu não posso. Só que às vezes a gente está tão cheio do eu mesmo, que você não consegue fazer isso. E aí quando você vê, você só está dando cabeçada. Você não está vivendo o melhor, porque você quer ser controle. Se entregue, dê voz, ore, guarde seu coração, conte com o Espírito Santo, crie raízes na palavra. Busque a palavra, ela é alimento para a nossa vida, ela é alimento para a sua alma. Às vezes você está vivendo e está tudo bem, está tudo certo na sua casa. Senhor, eu estou casada, eu tenho meus filhos, ou eu estou feliz com a minha casa, só que tem um vazio, sabe? Parece que está faltando alguma coisa. Sabe o que está faltando? Alimento, palavra de Deus. É ela que vai dar a direção para você. Se existe esse vazio, está faltando Deus. É Deus. E aí, às vezes a gente acha que eu estou ansiosa. Vai ler a palavra. Eu como quando eu estou ansiosa. Acho que eu vou começar a comer a palavra. Estou ansiosa. Senhor, qual é a palavra? E às vezes a nossa alma está tão agitada que você não consegue dar voz ao Espírito. A gente só lê. Eu preciso praticar mais leitura. Preciso mesmo me alimentar mais da palavra de Deus.
E nós precisamos. A Bíblia, ela é transformadora. Ela traz o novo para mim e para você. Em Mateus 7, 24, diz assim: Jesus saindo daquele lugar e foi para aos redores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter em seu segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com seu espírito imundo, veio e lançou aos seus pés. Gente, eu estou lendo o texto errado. Peraí, eu estou em Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construi a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ele não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não a pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Construa a sua casa na areia, construa a sua casa na palavra, porque o vento vai vir e ela não vai ser destruída. O seu casamento não vai ser destruído, os seus filhos não vai ser destruído, o seu ministério não vai ser destruído. Só que nós não queremos criar raízes em Cristo. A gente quer fazer algo superficial. Ah, tá bom, Senhor, essa casinha de areia. Só que a casa de areia, ela não fica de pé. Para você mergulhar, você precisa criar raízes em Cristo. Você precisa buscar mais de Deus. Você precisa orar na sua casa. Você precisa colocar louvor na sua casa. Você precisa ter voz de autoridade. Vai ter hora que você vai precisar expulsar o demônio. Só que aí a gente não faz isso. Tem hora que você precisa ungir os umbrais da sua casa. Tem hora que você precisa ungir os seus filhos. Tem hora que você precisa ungir o seu cônjuge. E a gente não faz, a gente acha que isso é só o pastor que tem que fazer. Quantas vezes Deus falou para você e você não fez? Quantas vezes Deus falou, vai lá e unge o seu filho e você não fez? Vai lá e unge a sua casa e você não fez? Gente, como nós mina o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu estou vendo hoje, ele está vendo amanhã. Ele sabe o vento que vai passar. Ele sabe a dificuldade que eu vou enfrentar. Então ele está me preparando antes para que lá na frente eu não caia. Para que lá na frente eu permaneça firme. Dê um passo de cada vez. Estabeleça os seus propósitos. Seja disciplinado. Tenha uma rotina. Não se frustre se de vez em quando as coisas não acontecerem. Mas conheça. Sabe por quê? Porque Deus conhece a disposição do seu coração. Dê um passo de cada vez. Senhor, eu não oro, então eu vou começar a orar. Já é um ganho. Senhor, eu não leio a palavra, eu vou começar a ler. Senhor, eu não ouço louvor, eu vou começar a ouvir. Senhor, eu vou um domingo sim, um domingo não. Eu vou na sala sim, na sala não. Dê um passo de cada vez. Vai ter dias que não vai dar. Falhei, Senhor. Só que aí Deus vai falar, opa, volta. E você vai voltar. Porque Deus sabe a disposição que está o seu coração. Não se compare com o outro. A medida, cada um tem uma medida. Eu tenho a minha medida. O Neno tem a medida dele. A Conceição tem a medida dela. O grande problema do crente é ele querer se comparar. Ah, eu quero ser igual tal. Não queira ser igual a ninguém. Queira ser igual a Jesus. Deus tem um chamado para a minha vida. Eu tenho uma profissão. A Nádia, ela tem um chamado na vida dela, ela tem uma profissão. Ela tem uma família, eu tenho a minha família. Não queira, a família de fulano é tão bonita, eu queria tanto uma família dessa. Glorifique a Deus pela sua família. Que lindo que é você ter uma família. Gente, isso é projeto de Deus. Sabe, a gente vê quantas famílias sendo destruídas neste mundo. Não se compare a ninguém. Queira viver o melhor do Senhor dentro da sua casa. Queira viver o que Deus tem para a sua vida.
né? Às vezes a gente vê muito isso na igreja, né? Competição. Volte para a cruz. A cruz é o significado dos meus passos em Cristo. A cruz é o motivo de eu estar aqui. Porque se eu estiver aqui por homem, coitado de mim. O que eles têm para me dar? Tem dinheiro, João, para me dar? Tem uma vida abundante para me dar? Ninguém tem nada para nos dar. Nem ele tem alguma coisa para me dar? Ah, tem amor, né? Se ele não der amor, aí não dá, né, gente? Mas o Senhor, Ele tem tudo para nos dar. Volte para a cruz. Viva o melhor de Deus. E o último passo, para eu me manter mergulhado, mantenham os seus olhos em Jesus. Quando os seus olhos estiverem em Jesus, nada vai te fazer desviar. Mergulhe no rio de Deus. E nós vamos orar. Que nível que está? Que nível que está as águas que você tem que caminhado em Cristo? Tá lá, você está sentindo só um fresco? Ah, tá fresco aqui, tá bom. Ah não, eu vou um pouquinho, tá no tornozelo, tá aquele sol. Aí aqui tá bom, no tornozelo porque eu tenho medo. O Senhor, Ele não vai pegar um crente, gente, vai jogar lá, pá, mergulha. Isso também é fases que você vai passar. Só que hoje o Senhor te chama para mergulhar. Não tenha medo. Pergunta para o Senhor, Senhor, qual que é a medida que o Senhor tem para mim? Eu estou vivendo a minha medida? O Senhor quer te tirar da terra. Ele quer te tirar da onde você tem controle. O Senhor quer te fazer, Ele quer te levar ao nível onde Ele vai controlar a sua vida. A um nível que quando você estiver tão cheio de Deus, tão cheio das coisas de Deus, Ele vai começar a te mostrar. Hoje Ele está te chamando. Olha lá, Flávia, ali onde não tem nada vai ter milagre. Olha ali, começa a florescer. Olha ali, vida onde não tem vida. Olha ali, cura aonde você acha que não vai ser curado. Olha ali, transformação aonde você não vê vida, onde você vê tudo morto, tudo vazio. O Senhor hoje vai ampliar a sua visão. O Senhor tem ampliado a minha visão. Mas por quê? Porque nós temos que buscar, nós temos que mergulhar e deixar, e dizer com a nossa boca, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É do Senhor, é do trono de Deus. Hoje você vai pedir. Eu não sei em que área da sua vida, mas quando você pede o rio do Senhor, o trono, Ezequiel viu as águas vindo do trono. Quando você ver as águas vindo do trono e decidir mergulhar, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você vai ver o que Deus vai fazer em você e através de você. Só que se eu fico olhando, escolhendo aonde eu quero, o que eu quero, eu nunca consigo viver o que Deus tem. Às vezes você olha e fala, tá bom, Senhor, eu já vivi muito, eu sou crente velho, mas hoje Ele fala, eu quero te dar mais. É mais que o Senhor tem. Como você está mesmo, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e fala com o Senhor. Senhor, olha, coloque para Ele as dificuldades do seu coração. O rio do Senhor, Ele vai passar. Ele está aqui nessa noite e o Senhor, Ele vai levantar você como uma fonte inesgotável para essa terra. A terra, o mundo, o bairro, o lugar onde você está sedento. Eles precisam do fluir do Espírito Santo. Só que se você está seco, como que você vai ser fonte para essas vidas? Decida mergulhar, querido, no rio de Deus. Decida ser cheio pelo rio de Deus. Ah, Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor. O Senhor sonda e conhece o mais profundo de cada coração. E quantas vezes nós queremos e não conseguimos. Ajuda-me, Senhor. Quantas vezes nós olhamos para o outro
e esquecemos de olhar para o Senhor. Existe um desejo do nosso coração. Eu sei que do trono de Deus há um rio que transforma as nossas vidas, transforma o nosso interior, Senhor. Nós queremos estar, Pai, mergulhados, não queremos ter controle de nada, nós queremos entregar nossa mente a Ti. Às vezes a gente com a nossa mente fica planejando como vai ser o nosso futuro, mas o nosso futuro está nas Tuas mãos, a nossa casa está nas Tuas mãos, Senhor. Nos ajude, Pai, a ter esses passos de fé, a orar, a ler a Tua palavra, a entregar a nossa vida ao Senhor. Ah, Deus, não é fácil, mas o Senhor, o Espírito do Senhor é forte, e nós clamamos a Ele para que Ele seja forte em nosso coração. Vem, Senhor, com o Seu rio e traga cura. Obrigado porque hoje nós conseguimos ver o milagre, nós conseguimos ver, ó Pai, a frutificação, nós conseguimos ver que o Senhor não vai nos deixar morrer. Se eu mergulhar, se eu deixar esse rio que vem do trono invadir a minha vida, invadir a minha casa, não haverá morte, não haverá, Senhor, doença, haverá somente cura. E às vezes nós ficamos procurando em pessoas o remédio, nós ficamos procurando o crescimento, nós ficamos procurando em lugares errados. Nós queremos procurar no Senhor. Derrama, Senhor, essa água que Ezequiel viu, invadindo, Senhor, aquele mar seco, aquela terra seca, invade o nosso coração. O nosso coração é seco, o nosso coração, Senhor, é errado e nós carecemos da Sua glória. Espírito Santo de Deus, muda a nossa vida. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Não deixa eu medir aquilo que eu quero, e eu não deixo, Senhor, não permita que as pessoas meçam as águas que o Senhor tem para mim, mas que o Senhor possa medir as águas que o Senhor tem para mim. Me leve nas águas que o Senhor tem, me leve no rio que o Senhor preparou. Tira o medo do nosso coração, tira, Senhor, o anseio, tira o orgulho, tira aquilo que nos impede, Senhor, de viver. Afasta, Senhor, do meu coração, da minha vida, as amizades, Senhor, tudo aquilo que tem que ser tirado do lixo, tira de nós, para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça e que nós possamos viver essa vida que vem do trono de Deus. Oh, Senhor, nós Te entregamos a nossa vida, a nossa casa diante do Teu altar. Se levante, querida, nós vamos adorar o Senhor. Adore de todo o seu coração. Você se ela te deseja. Não se permita sair daqui da mesma maneira. Você não levantou de manhã à toa. Você veio neste lugar para buscar a Deus, e Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Mergulhe no rio de Deus. Seja cheio. Tira as sujeiras do seu coração. Saia daqui decidido viver o melhor de Deus. Saia daqui decidido ser remédio. Encerre esse ano cheio de Deus. Encerre esse ano cheio das coisas deste mundo. Nós temos aí menos de 30 dias. Fala para o Senhor: Senhor, o meu desejo é esse. As águas do Senhor vem. Pede que o Senhor vem. Águas vivas fluem de Deus. Águas vivas fluem de Deus. Faça desse louvor uma oração. Clame, grite, faça o que for preciso, mas chame a atenção do seu Deus. Ele está olhando por você, Ele está te vendo agora, Ele está te falando: filho, o que tu queres?
minhas mãos. Vem me tocar com suas águas. Espírito Santo, Vem me curar com os teus rios. Vem transformar o meu lamento em festa. Leva-me ao lugar onde flui a tua unção. oh, aleluia, teu nome, Senhor. Águas vivas fluem do trono de Deus. Oh, alarga o espaço da tua terra. Águas vivas fluem do Oh, trono e você vai de transbordar Deus. para a direita e para a esquerda. Flávia, alarga o espaço da sua terra. E você vai transbordar. Deus vai fazer milagre. Alarga, filha, não tenha medo. Pode procurar algo maior que o Senhor vai te fazer transbordar. As palmas do Senhor. Assim está permitido, estamos trabalhando com alguns avisos importantes. Amém, irmãos? Vamos aos avisos. No final do culto, nós vamos pedir para algumas pessoas que fiquem, porque nós vamos ter